Hoje nós vamos falar sobre um órgão que ele é realmente indispensável, gente. Este órgão ele é realmente indispensável tanto para a manutenção quanto para a recuperação da saúde de qualquer pessoa. Vocês prestaram bem atenção ao que eu acabei de dizer? Este órgão que nós vamos falar hoje é indispensável tanto para a manutenção quanto para a recuperação da saúde de qualquer pessoa. É fundamental que este órgão ele funcione em equilíbrio, que ele tenha energia para cumprir as suas funções, para que nós tenhamos saúde, para que os seus pacientes, qualquer pessoa tenha saúde, e para que você consiga recuperar a sua saúde se você está sofrendo com qualquer doença. Por que qualquer doença? Já vou explicar. Gente, assim, é uma coisa que eu já ia esquecer e é muito importante, tá? Porque essa semana, a gente, como todos sabem, a maioria de vocês aqui participa das lives, então todos sabem, a gente está abrindo uma nova turma, porém, o que aconteceu? Teve muita gente que não conseguiu se inscrever, por quê? Ai, que pena. Porque, na verdade, nem todo mundo dispõe de cartão de crédito, algumas pessoas que não tinham limite, enfim. Então, o que a gente fez? A gente solicitou lá na plataforma a liberação do parcelamento com cartão de crédito, porque isso é dificilmente, né, as plataformas fazem, enfim. Então, nós solicitamos essa semana para a nossa plataforma a liberação enfim, do parcelamento com boleto, enfim. Então, eu quero dizer, ó, se você é um dessas pessoas que não conseguiu se inscrever no curso porque você não tinha cartão de crédito ou seu limite estava ali, então saiba que agora você consegue se inscrever. Então, a gente liberou o parcelamento do boleto, aliás, parcelamento da inscrição do curso mediante boleto bancário, coisa que isso antes não era possível, não era viável, tá, gente? É assim, ó, eu acho que eu vou. O que vocês vão fazer? Eu acho melhor, deixa eu ver aqui, ó. A gente vai colocar. Calma aí. Ah, tá aqui, ó. Essa já ia pedir para os meninos, eles já são tão eficientes. Eu vou colocar o link aqui, pessoal, dos dois WhatsApp, que um é do Wagner e outro é do Rafa. Eu vou colocar aqui no chat para quem tiver interesse em fazer a sua inscrição e parcelar no boleto bancário. Então, os meninos ali, eles vão explicar como que vocês podem fazer isso. Calma aí. Eu vou botar o link ali, um é do Wagner e outro é do Rafa. Os dois são super simpáticos, vão atender vocês com toda a gentileza. Então, basta vocês clicar ali nesse link que vai ser direcionado ali para o WhatsApp. Se você tem interesse de participar dessa nova turma, saiba que agora vocês conseguem ainda parcelar com boleto bancário. Gente, as nossas inscrições... Não, Tucamara, porque eu estou descabelada, não. Estou com cara de sono, gente, não. Eu estou com preguiça hoje, porque aqui está chovendo, mas não estava dormindo, não. Eu não consigo dormir de dia. É uma coisa assim que, para mim, eu tenho que estar muito cansada para eu conseguir dormir de dia. É uma coisa assim, ó, que está fora da minha realidade. Mas eu não estava dormindo, não, Mara, tá? Os links já estão ali no chat, gente. Quem está assistindo aqui do Instagram e tiver interesse, se você é um dos que nos pediu o parcelamento mediante o boleto bancário, saiba que isso já está disponível. Você pode nos enviar uma mensagem ali em inbox, no direct, depois da live, que a gente te manda as instruções ali, ou até mesmo a gente coloca o link do WhatsApp, para te informar como que vai funcionar esse parcelamento, tá bom? Então, vamos lá. O que nos espera a live de hoje? Muita coisa, gente. Então, nós vamos falar, como eu falei antes, e como foi o título da live hoje, inclusive, sobre um órgão que ele é indispensável realmente para a manutenção, tanto para manutenção quanto para a recuperação da nossa saúde. É dele, basicamente, que depende a nossa saúde. Mas, antes de eu falar desse órgão, gente, eu gostaria muito de falar sobre uma doença que ela é muito temida por todos nós, certo? E logo nós vamos linkar o que é essa doença, como que este órgão tão importante para a manutenção da nossa saúde tem a ver com essa doença. Essa doença, gente, ela é temida muito por todos nós.
Só de ouvir falar no nome, né? Tem muita gente que já fica assim, ó, apavorado, e até porque tem pessoas que têm a família que tem, e essa doença é o câncer, gente. Muitas pessoas elas têm realmente um certo pânico. Muito se fala a respeito disso e todo mundo tem um certo medo, até porque até hoje não surgiu nenhum tratamento eficiente para combater o câncer, certo? E eu já vou falar sobre isso também. Nós vamos entender qual que é a relação que o câncer tem com esse órgão e como que ele pode nos ajudar a prevenir o câncer. Sim, quando a gente cuida desse órgão, ele pode nos ajudar a prevenir o câncer. Ai, que bom, Mara, você se inscreveu no curso, que bom, fico muito feliz. Legal, gente, muitas pessoas entraram agora essa semana, final de semana vai ser nossa primeira aula ao vivo, nosso primeiro encontro, estou bem feliz. Então vamos lá, vamos concentrar aqui com esse conteúdo, que agora a coisa fica séria, tá? Agora eu vou ficar um pouco séria, mas é porque de verdade o câncer ele é muito temido por todos nós. É algo que a gente tem que evitar a toda custa se a gente sabe o que fazer para prevenir, como forma de prevenção. E hoje vocês vão entender o que vocês podem fazer. Todo mundo deveria saber isso que a gente vai falar nessa live de hoje, certo, gente? E assim, ó, mas às vezes as pessoas, todo mundo tem medo do câncer, né? As pessoas falam, ai, nossa, câncer. Mas vocês sabem realmente o que é câncer? Vocês realmente sabem o que é câncer? Vou fazer uma explicação bem rápida, assim, só para que vocês entendam qual que é a relação que isso tem com esse órgão, que eu já vou explicar qual que é. O câncer, gente, é um estado de total descontrole das células e elas começam a se multiplicar de uma forma totalmente descontrolada, né? São células que se desequilibram no seu funcionamento normal, eles têm um funcionamento anormal e elas se multiplicam de uma forma descontrolada, né? Então, essas células, elas deixam de o seu funcionamento normal por exemplo, as células, elas precisam de oxigênio, certo? Então, as células cancerosas, elas deixam de respirar o oxigênio, por quê? Porque o oxigênio, na verdade, as destrói, o oxigênio mata as células cancerosas, né? Então, ali se inicia um processo fermentativo, né? E essa multiplicação, elas se multiplicam de uma forma muito rápida, gente. As células cancerosas, e quando a gente continua fazendo esses mesmos hábitos que fazem com que tudo esse quadro piore, elas começam a se multiplicar de uma forma desordenada e muito rápido. Porém, obviamente, né, quando o nosso corpo ele tem um sistema imunológico forte, equilibrado, quando ele está bem, o que acontece? O nosso organismo, a nossa imunidade consegue matar essas células cancerosas que começam a surgir, essa desformidade na célula, esse mau funcionamento, né, nas células cancerosas. Então, o nosso organismo, quando ele está forte, quando a nossa imunidade está forte, consegue matar essas células. Isso, gente, acontece diariamente no nosso organismo. Vocês devem dizer, não, isso não acontece comigo. Não, isso acontece diariamente no nosso organismo, né? Porque nós temos milhares de células cancerígenas, né? Claro que um organismo saudável, o que acontece? Essas células, elas começam a nascer, mas logo elas morrem. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico destrói essas células. Mas espera aí, se a gente tem um sistema imunológico forte, ele destrói essas células, o que acontece com uma pessoa que ela não tem um sistema imunológico forte? Quando ela tem uma baixa imunidade, quando ela tem um enfraquecimento do sistema imune, o que vai acontecer nesse caso? Bom, essas células desequilibradas, né, ou cancerosas, elas vão, eles o nosso corpo não vai conseguir destruir essas células, e aí elas vão começar a formar pequenos tumores, gente, que pouco a pouco, esses tumores, eles vão invadindo totalmente o nosso corpo físico, né? E além disso, essas células, elas têm a capacidade de migrar para outras partes do nosso corpo, né? Porque como que essas células cancerosas, elas migram para outras partes do nosso corpo? Pelo sangue, gente. É por isso que o câncer, muitas vezes, ele se espalha muito rápido. Então, essas células cancerosas, elas começam a migrar para outras partes do corpo, e é isso que
É isso que a gente conhece como a temida metástase, certo? Então, isso é basicamente o que é o câncer, para que vocês entendam, porque muitas pessoas têm medo do câncer, mas elas realmente não entendem o que é, ou não sabem o que é câncer, né? E, gente, assim, ó, nós sabemos que o câncer, ele continua sendo, na verdade, uma das mais terríveis doenças que a humanidade já viu. Uma das mais terríveis doenças que a humanidade já viu, né? É uma das principais causas de morte no mundo, gente. É uma das principais causas de morte no mundo. E como, né, às vezes eu me pergunto, como um sistema de tratamento, né, como com essa tecnologia que a gente tem, que ela está tão avançada, né, como que a gente não consegue realmente diminuir essas perdas? Vocês já se perguntaram isso? Como que a nossa tecnologia ela está tão avançada em tantas coisas, como que ela não conseguiu até agora algo que realmente proporcionasse um resultado sem agredir tanto o nosso corpo, como é a quimioterapia, a radioterapia, né? Como que ainda a ciência ainda não conseguiu realmente trazer uma solução para isso tudo? Eu não sei se vocês se perguntam isso, mas deixem essa pergunta na mente de vocês, como que a ciência ainda não conseguiu trazer ao público, na verdade, né, a cura para o câncer. Porque eu acredito, e agora eu já não quero ser muito polêmica, né, mas eu acredito que a cura para o câncer já foi descoberta, mas vamos lá. Mas assim, ó, as estatísticas são muito claras, gente. Olha, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 14 milhões de pessoas desenvolveram câncer, né, todos os anos, né? E esse número, gente, ele deve subir para 21 milhões até 2030. Vejam como as estatísticas elas são realmente assustadoras. Anualmente, gente, anualmente o mundo perde mais de 8 milhões e 800 mil pessoas por ano, né? Por causa dessa doença. E ela é responsável. Olha, gente, olha, as estatísticas são realmente assustadoras. Uma de cada 6 mortes no mundo é por causa do câncer. Vocês percebem isso? Olha, uma de cada 6 mortes no mundo, uma delas é por causa do câncer, gente. Gente, quando eu comecei a pesquisar sobre as estatísticas, eu me assustei. Eu sabia que era muito crítico, mas eu vi que, na verdade, é muito mais crítico do que eu imaginava. E, ó, assim, ó, de verdade, gente, eu fiquei impactada com isso. Como que de cada 6 mortes, uma é por causa de uma pessoa que teve câncer e que morreu, né? Porque ainda não surgiu nenhum tratamento eficiente como para combater as células cancerosas, né? E também, gente, vocês sabiam que a maioria dos pacientes de câncer morrem pelo efeito da quimioterapia e não pelo câncer? Vocês sabiam disso? Alguém sabe isso que eu estou falando aqui? Alguém já sabia sobre essas estatísticas? Alguém já estava informado a respeito disso? Vocês sabiam que morre tanta gente no mundo por causa do câncer? Coloca ali nos comentários. Eu quero saber, gente, porque eu, na verdade, não sabia e eu fiquei espantada quando eu vi essas estatísticas, né? Porque assim, né, gente, é impressionante que uma de cada 6 mortes no mundo, uma é por causa do câncer, né? E também fiquei assustada porque quando eu descobri que a quimioterapia, na verdade, as pessoas, quando elas, os pacientes que têm câncer, eles morrem pelo efeito da quimioterapia, né? Porque a quimioterapia mata todas as células, tanto as células boas quanto as cancerosas, e por isso que é muito agressivo para o nosso organismo, né? Teve um estudo que foi publicado que mostrou que dos pacientes que se tratavam com quimioterapia, só sobrevivem 2,3%. Das pessoas que escolhem fazer quimioterapia para tratar o câncer, somente 2,3% dessas pessoas conseguem sobreviver a esse tratamento, gente. E, na verdade, assim, depois que ela sobrevive, nunca se sabe o que vai acontecer. Porque a maioria das pessoas que sofrem com câncer, muitas vezes o câncer volta. Por quê? Deixa eu ver o que a Cida está falando aqui.
Minha mãe foi de câncer. A tua mãe morreu, Cida? Pois é, ela fez quimioterapia, radioterapia, algum tratamento desses? Pois é, gente, na verdade, isso na verdade é muito triste. É muito triste que ainda não tenham descoberto algum tratamento eficiente para realmente ajudar essas pessoas que sofrem com câncer. Mas aqui, ó, hoje também a gente vai falar sobre como a gente pode prevenir isso, né? Porque afinal todo mundo tem medo, né, de sofrer com câncer. Todo mundo tem alguém do lado, todo mundo tem alguém da família que está passando por isso. Então, certamente você deve ter muito medo. A Marisa está falando que ela não sabia. Ó, a Ellen está falando que ela está dentro desses 2%. Eu fico muito feliz, Ellen. Então, hoje, presta muita atenção nas dicas que eu vou dar aqui nessa live, para que você evite ao máximo que essa doença ela volte, certo? É muito importante, gente. Se você não tem, obviamente, câncer, talvez tenha até alguma pessoa sofrendo aqui com câncer, preste atenção, porque eu sempre falo que o melhor é a prevenção. É não esperar chegar num estado crônico para você fazer alguma coisa. Você precisa alertar os seus pacientes também sobre isso que nós vamos falar hoje. Porque, gente, é muito mais fácil uma prevenção do que remediar algo, principalmente quando isso já chegou num estágio bem crônico. É possível reverter qualquer quadro, certo? Mas é muito mais simples e menos doloroso, obviamente, a gente prevenir através dos nossos hábitos e através de uma série de coisas. Inclusive, eu vou passar para vocês hoje um protocolo, tá bom? Então, assim, ó, realmente, gente, se a gente não muda os nossos hábitos, isso tem que ficar, ó, estampado, tatuado na testa. Nós precisamos realmente reestruturar a nossa vida, os nossos hábitos, para quê? Para evitar chegar a um quadro desses, ou qualquer outra doença. A gente está falando sobre o câncer, e eu já vou falar qual que é o órgão que vai te ajudar a prevenir o câncer também, e quais são esses hábitos. Então, é, realmente, a gente precisa uma reestruturação na nossa vida, a gente precisa sair um pouco dessa caixinha e dessa mente, assim, que nos foi, né, principalmente quando a gente tem essa mente moldada com a medicina ocidental, a gente precisa realmente resetar a nossa mente e entender que pequenas mudanças na nossa vida podem fazer uma grande diferença. Outra estatística que eu vi, gente, inclusive eu fiz um post antes de entrar na live, que eu vi também que uma de cada 3 mulheres e um de cada 2 homens, gente, vai ter câncer se viver até os 80 anos. A Marise está falando, minha família paterna tem muitos casos de câncer. Pois é, Marise, então, principalmente se você tem casos de câncer, você precisa anota tudo que eu vou falar, gente, anotem tudo que eu vou falar aqui, são pequenas coisinhas e ajustes que a gente precisa fazer na alimentação e nos nossos hábitos de vida. Então, assim, vamos lá. Para que exista uma remissão do câncer, né, não será suficiente, gente, obviamente, somente retirar esse tumor, né, porque se a pessoa ela continua fazendo tudo que ela fazia quando isso foi retirado, quando ela é curada, no caso, as chances dessa doença voltar são muito grandes. Então, como eu sempre tenho falado, é importante a gente tratar a causa, a origem, que no caso do câncer pode ser várias origens, né? Por exemplo, o que causa muito, né? O que adoece as nossas células, o que que é? As nossas emoções, gente. As nossas emoções, elas têm a capacidade de alterar a nossa fisiologia, a nossa química, a química do nosso corpo. Todo o nosso estado fisiológico é alterado quando nós sentimos medo, raiva, rejeição, revolta, ira, tudo isso. As células, elas mudam, a gente tem a capacidade de mudar a química do nosso corpo quando nós sentimos raiva, quando nós sentimos medo, e obviamente ao contrário também, quando a gente sente alegria, entusiasmo, também isso surte um efeito bom no nosso organismo. Então, é muito importante entender que as nossas emoções, elas são grandes causadoras da maioria das doenças que nós temos. Todos esses sentimentos, gente, raiva, rejeição, revolta, rancor, medo, né? Todos esses sentimentos são frutos de expectativas, né? De responsabilidades que a gente, na verdade, coloca nos outros, né? Porque, assim, a gente cria uma expectativa de algo
Quando isso não acontece, a gente se frustra, a gente fica com raiva, ou até mesmo quando a gente cria expectativa de algo que quer, ou de algo que não quer, a gente sente medo porque não quer que aquilo aconteça, ou medo porque tem medo que aquilo que é tão bom não aconteça. Então, tudo isso é fruto das nossas expectativas também. E assim, ó, a gente se frustra, na verdade, né? Quando a gente se frustra, a gente começa a alimentar esses sentimentos que isso vão causar um tremendo impacto na nossa saúde. Você precisa fazer com que seus pacientes, principalmente para quem está sofrendo com qualquer doença crônica, tá, gente? Porque isso é fruto de realmente de um bloqueio ali energético muito grande que foi causado por uma emoção que ficou ali parada, que ela ficou durante muito tempo. Por exemplo, se você ficou com raiva do seu marido ou da sua esposa uma semana, isso vai causar um grande bloqueio no seu organismo. Se você ficou indignado com uma pessoa, se você ficou com ódio, se você ficou frustrado com alguma situação durante um tempo prolongado, isso vai causar um impacto tremendo na sua saúde. Como eu falei, todos esses sentimentos, essas emoções, elas têm a capacidade de alterar a química do nosso corpo, o funcionamento de cada uma das nossas células. Então, imagina se isso é mantido por um tempo prolongado, gente. A gente realmente precisa ter consciência de que essas emoções, elas realmente. Primeiro, a gente precisa assumir a responsabilidade de tudo que nos acontece na nossa vida, em primeiro lugar, isso, certo? E não ficar frustrado quando algo não acontece. E assumir a responsabilidade, principalmente ter a consciência de que isso, se está acontecendo na sua vida, não é culpa de ninguém. E também não gosto de usar a palavra culpa, perdão, é responsabilidade sua. Se qualquer situação está acontecendo na sua vida, isso é responsabilidade sua. Consciente ou inconscientemente, você atraiu isso para a sua vida. Não é culpa do seu esposo, não é culpa dos seus filhos. Se você não tem tempo, se você diz que não tem tempo para cuidar de você, não é culpa deles. Você que permite, você prioriza outras coisas e você deixou de cuidar de você. Se algo aconteceu na sua vida, assuma essa responsabilidade, porque isso não é culpa de ninguém, certo? Então, aí já vão começar a diminuir essas frustrações que você tem, essa raiva, esse ódio quando você tem, quando acontece algo que você, na verdade, não esperava, esperava de outra forma, tá bom? Então, deixa eu tomar um gole de chá, calma aí. Então, gente, o que acontece é que, por exemplo, após essa frustração, muitas vezes até é pior quando a pessoa ela se cala, né? Quando aí ela fica alimentando esse sentimento dentro dela, isso o que vai acontecer? Nosso sistema imunológico se vem abaixo. Isso derruba o nosso sistema imunológico. Porque assim, o que acontece é o seguinte, ó. Se você fica com raiva de uma situação, por exemplo, não estou dizendo que vai todo mundo sair largando as patas, óbvio que não, tá, gente? Mas assim, se você fica com raiva de uma situação, aconteceu algo, você vai lá e fala, meu, fulano de tal, não gostei disso, isso. Pum, você colocou para fora, pronto, se resolveu ali, tudo certo. Agora você fica com raiva, fica remoendo, fica alimentando tudo isso dentro de você, o seu sistema imunológico, ele vem abaixo. Você fica ali com raiva, com ódio, com todas essas emoções ali dentro, isso vai causar um tremendo bloqueio no seu organismo e, como eu falei antes, vai causar um dano também às células. E assim, justamente, no caso do câncer, né, que a gente fala que é uma mágoa muito profunda, gente. Os medos mantidos por muito tempo também podem gerar câncer. Além também, obviamente, dos nossos hábitos, que nós já vamos falar sobre isso. Então, sim, por muito tempo, porque o câncer, ele não se forma de uma hora para outra. Óbvio que não, gente. O câncer, ele não se forma de uma hora para outra. A pessoa ela descobre que tem, mas isso vem se formando ao longo de muito tempo, certo? Ela não surge, você ficou com uma semana com raiva, com frustração ali, não quer dizer que você vá sofrer com câncer, não. É o que você vem acumulando e guardando ao longo da sua vida, que isso vem alimentando as suas células, tá bom? E aqui, como eu falei no início da live,
Aqui, gente, nós temos um órgão que ele é muito realmente importante, como eu falei no começo da live, tanto para a manutenção quanto para a recuperação da nossa saúde. Eu tenho falado muito sobre ele porque eu acredito que este órgão, ele realmente tem a capacidade de nos proporcionar a tão desejado equilíbrio emocional e físico, porque o que todo mundo deseja, inclusive deseja principalmente quem está passando por algum problema de saúde. Todos vocês sabem disso. Qualquer pessoa que está doente, que está sofrendo com hipertensão, com diabetes, com dores, com fibromialgia, até mesmo com ansiedade, com qualquer disfunção no organismo, o que mais ela deseja é ter saúde e é sentir paz, gente. Como é bom a gente sentir paz. Como é bom a gente acordar bem, como é bom a gente, mesmo que a gente esteja passando por um momento difícil na vida, você ter a serenidade, a tranquilidade para realmente conseguir gerenciar tudo isso, que não é fácil. Não é fácil por quê? Porque o nosso organismo ele não está funcionando como deveria, porque nós maltratamos o nosso fígado. Eu já fiz uma live que eu falei sobre isso. Então, este órgão, gente, o fígado, ele realmente ele é muito importante e ele vai nos ajudar também na prevenção do câncer. E eu já vou falar sobre alguns hábitos também que contribuem para que o câncer ele ainda se prolifere, quem já está sofrendo com essa doença, o que você pode fazer para prevenir também. Então, o fígado, ele realmente, ele cumpre um papel indispensável tanto na prevenção quanto no tratamento para o câncer, certo? Em primeiro lugar, por quê? Bom, gente, em primeiro lugar, porque ele tem controle do crescimento e funcionamento de cada célula do nosso corpo. Portanto, qualquer crescimento anormal das células tem relação com o fígado. Vocês viram que as células cancerosas são o quê? É um crescimento anormal ali das células. Então, qualquer desequilíbrio que surge nas células tem relação com o nosso fígado, gente. Em segundo lugar, porque como a gente viu antes, o câncer ele pode surgir quando nós reprimimos as nossas emoções, quando ficamos frustrados, quando ficamos com raiva. E este órgão, vocês sabem qual que é uma das funções dele, que eu já falei em outra live, uma das funções do fígado, gente, é que ele modula as nossas emoções. Este órgão, ele modula as nossas emoções para que durante as 24 horas por dia, né, ele mantém esse controle para que a gente não tenha esses picos, assim, de oscilações, uma hora eu tô bem, uma hora eu tô com raiva, uma hora... Isso, porque isso causa um dano tremendo ao nosso organismo. Então, é justamente o fígado que mantém esse controle para que, mesmo nessas situações da vida, a gente possa manter um controle e um equilíbrio emocional. E é por isso que as pessoas que têm um fígado doente, né, ou em desequilíbrio, essas pessoas, elas ficam muito estressadas, muito irritadas, elas têm picos de bipolaridade. Isso é um sinal de que este órgão ele não está funcionando como deveria, não está conseguindo cumprir a sua função. Então, essa questão das emoções, este órgão, ele também ajuda a manter esse equilíbrio, certo, gente? Principalmente quando a pessoa ela guarda muito e não exterioriza, certo? Isso causa ainda um dano pior, o impacto nas células é pior, gente. O fígado, ele também cumpre um papel realmente muito importante, como eu falei, na manutenção e na recuperação de toda a nossa saúde. Eu já falei sobre isso em outra live, eu vou aprofundar de outra forma aqui, porque inclusive teve, eu acho que foi domingo, na outra live, gente, eu dei vários detalhes, eu fiz um teste, inclusive, porque, como eu falei, 80% das pessoas têm o fígado doente e não sabem. A gente fez um teste, inclusive, falei para vocês que para tocar aqui, onde que está na língua, nas laterais, pode apresentar qualquer, se está muito vermelho, se está muito inchado. Mas, gente, assim, ó, a maioria das pessoas tem o fígado doente, na verdade, porque tem uma série de hábitos que é raro que as pessoas não façam. Por exemplo, beliscar entre horas, abusar de certos alimentos, ficar muito estressado, muito irritado, quando você janta tarde, também tem uma série de hábitos que promovem, que causam o desequilíbrio desse órgão, certo? Isso eu falei na outra live. E assim, ó, ele, na verdade, ele é tão importante para a nossa saúde, por quê?
Porque o fígado, ele distribui o sangue, certo, gente? E todos os nossos órgãos, eles precisam de sangue e de ti. O ti, ele vai junto com o sangue, certo? O ti é a energia vital. Então, o fígado, ele distribui o sangue para todos os nossos órgãos e para onde ele armazena também, para que quando o seu corpo precise, ele envie sangue para onde existe necessidade. Então, ele distribui o sangue. E então, imagina se ele está doente, ele não consegue distribuir o sangue para todos os órgãos que precisam, tanto de sangue, de energia, então todos os órgãos eles começam a funcionar, tem deficiência energética, quando falta sangue, por exemplo, o coração, a pessoa ela pode ter inúmeros sintomas, como eu já falei naquela live, palpitações, ansiedade, a pessoa pode ficar muito agitada, como o baço também, que o baço, o que, que ele faz aqui? Então, aqui mais uma vez a gente vai falar sobre alimentação. Mais uma vez a gente vê que a alimentação, ela cumpre um papel muito importante, porque assim, ó, o fígado, ele distribui o sangue, certo? Mas quem produz o sangue? O baço pâncreas, gente, ele produz o sangue através do quê? Através da matéria-prima que são os nossos alimentos, certo? A gente recebe os alimentos, o estômago tritura, depois passa para o baço, e o baço, através dessa matéria-prima, o baço pâncreas, ele produz o sangue. Mas o que, que acontece quando essa matéria-prima ela não é boa? O que, que acontece, gente? Como o baço pâncreas, ele produz o sangue, como que ele vai produzir o sangue através de uma matéria-prima que não tem nutrientes, que não tem energia vital, são alimentos ali embalados, né? Como que ele vai conseguir produzir um sangue de boa qualidade se a nossa alimentação ela não é certa ou correta? Se a gente come alimentos embalados, processados, cheios de agrotóxico, como que o baço pâncreas vai conseguir produzir sangue através de uma matéria-prima que não tem quase nutrientes? Então, gente, imaginem como que é a saúde de uma pessoa, como que está o estado do baço pâncreas do organismo dessa pessoa, quando a pessoa ela se alimenta à base de farinha, de açúcar, de alimentos processados, embalados, alimentos que têm uma série de substâncias nocivas para o nosso organismo. Vocês percebem realmente como se alimentar bem é fundamental? Se você se preocupa realmente com a sua saúde, se você quer que os seus pacientes eles fiquem saudáveis, eles consigam se recuperar de qualquer desequilíbrio, você precisa saber o que o seu paciente come, gente. E outras coisas tão simples assim, além da nossa alimentação, porque todos esses alimentos, ó, as farinhas, o açúcar, o álcool, todos os alimentos embalados e processados, eles deixam o nosso organismo mais ácido. Aqui outra questão importante também. É no ambiente ácido que as células cancerosas, elas se proliferam muito mais rápido. Ou seja, se você cuida da sua alimentação, se você procura levar uma alimentação alcalina, se você toma seu limãozinho todo dia de manhã, você vai deixar com isso o seu organismo mais alcalino. Agora, se você come com muita frequência farinhas, açúcar, tudo isso, então isso vai deixar o seu organismo mais ácido, então as chances de você ter câncer são, obviamente, maiores, porque o seu organismo ali está é um terreno fértil, gente. É um terreno fértil para células cancerosas. É no que começar a surgir uma, isso vai se proliferar de uma forma muito rápida. E assim, outra coisa tão simples que ajuda na prevenção do câncer. Ai, meu Deus, vocês vão falar sério, Ale? Sério. Respirar, gente. Respirar da forma correta, respirar profundamente, fazer exercícios de respiração. Por quê? Porque assim, ó, como eu falei no começo da live, gente, todas as células, elas precisam de oxigênio. As células saudáveis, certo? As nossas células saudáveis. Mas as células cancerosas, elas deixam de se alimentar do oxigênio e passam a se alimentar do açúcar, né? Então, dessa forma, elas conseguem se reproduzir. Então, o oxigênio mata as células cancerosas. Porque o oxigênio é para células cancerosas, gente, o que a luz do sol é para um vampiro, literalmente. Vocês percebem? Então, quando a pessoa ela respira bem, quando ela realmente para 5, 10 minutos por dia para fazer exercícios de respiração, isso, além de proporcionar
de trazer bem-estar também mental, físico e emocional, vai fazer com que as suas células recebam mais oxigênio, então você vai diminuir essa propensão também de que as células cancerosas elas se multipliquem. Obviamente que é um conjunto de fatores, gente. É a alimentação, é você respirar da forma correta, é parar 10, 15 minutos do seu dia, 2 vezes por dia, vai lá, faz um exercício de respiração. Na internet tem milhões de exercícios, eu já ensinei alguns aqui para vocês, inclusive. Então, as células saudáveis, elas precisam de oxigênio, né? Mas as células cancerosas não. Quando tem muito oxigênio, elas começam a morrer. E, obviamente, o seu sistema imunológico, ele também precisa estar forte. E assim, gente, quando eu falo de cuidar da alimentação, vamos lá. Eu não estou falando, obviamente, de se privar completamente, certo? De tudo. Um dia você pode comer um docinho, uma torta, um pudim, eu adoro pudim, mas você não pode fazer, você vai restringir o consumo exagerado desses alimentos, tá? Mas esporadicamente você pode consumir, obviamente, gente, eu não estou falando de se privar, afinal, né? Tem gente que gosta do docinho, enfim, mas você não vai se privar sempre. Mas esses alimentos, gente, realmente, aliás, não são nem alimentos. Açúcar, tudo isso, gente, não são nem alimentos, é comida basura, como chamam na Espanha. Na Espanha chamam de comida basura, comida lixo. Isso não tem nutrientes, não nutre o nosso corpo. Então, se você foi lá um dia, ai, nossa, eu comi demais, comi muita carne gordurosa, comi um docinho, fiz isso, o que você faz? Vai lá, toma um limãozinho espremido depois, toma um limãozinho espremido diariamente em jejum. Se você não toma ainda, se você está começando com esse hábito, que o limão em jejum, gente, também ajuda o fígado. Por quê? Porque ele é um alimento ácido externamente, então os alimentos ácidos, embora ele se torne alcalino quando ele entra no nosso organismo, porque ele tem muitos minerais, enfim. Mas o limão também é benéfico para equilibrar o fígado, certo? O limão ajuda o fígado a que ele funcione bem. Então, você pode tomar, se você está começando com limão, você pode tomar meio limãozinho em jejum, eu prefiro com água morna. Nosso corpo, ele aceita melhor tudo que é mono. Se você jantou muito à noite, se você abusou de uma comida, jantou pesado à noite, o que você vai fazer? Toma um limãozinho espremido à noite antes de ir para a cama. Você pode fazer isso não somente em jejum, como se você abusou, você pode fazer isso antes de deitar. E assim, gente, olha, eu já falei sobre isso algumas vezes, tá? Então, é realmente necessária ali uma limpeza física. Por quê? Porque é necessária uma limpeza física. Você vai começar a cuidar desses hábitos, você vai fazer isso, você vai cuidar das suas emoções, trazer para sua consciência toda vez que você ficar frustrado, com raiva de qualquer situação. E tudo isso que eu estou explicando para você, gente, eu sei que muitos aqui são terapeutas, então vocês precisam levar isso para dentro do consultório de vocês, certo? Mas vocês precisam também cuidar de vocês. Então, aqui, você começa fazendo, você leva isso para os seus pacientes, todas essas informações, leva consciência para eles, faça com que eles entendam isso. Então, mas aqui que eu ia falar é que realmente uma limpeza física é necessária, porque durante muitos anos a gente acumula muitos resíduos, principalmente no nosso fígado. Tadinho do nosso fígado, gente. Porque assim, para quem não sabe, os cálculos que se formam no fígado, eles causam muito mais dano ao organismo, causam muito mais doenças do que os que se formam na nossa vesícula biliar. E poucas pessoas sabem, na verdade, que os cálculos se formam também no fígado, gente. E, inclusive, eu tenho falado muito sobre a desintoxicação do fígado. Eu acho que a maioria de vocês me acompanha já aqui nas lives, já tem ouvido muito sobre essa desintoxicação. Eu já comentei várias vezes, ela tem um efeito realmente muito. A palavra é transformador, gente. Essa desintoxicação, ela tem um efeito transformador na nossa saúde, por quê? Justamente por isso. Porque como o fígado, ele participa na maioria dos processos digestivos e metabólicos, ele tem controle do crescimento e funcionamento de cada célula do nosso corpo. Então, imagina como o seu corpo ele não agradece quando você desintoxica esse órgão. Você não tem noção do bem-estar que você sente depois quando você faz essa desintoxicação, gente.
Professor, o limão não tem um forte compromisso com... Não entendi a pergunta ali. O limão não tem um forte compromisso com a... Não, então, assim, ó, para quem tem gastrite, gente, o que acontece? Você vai começar com um quarto de limão. Esse quarto de limão, todo dia com um pouco de água morna, vai começar a cicatrizar o estômago. É isso que o limão vai fazer, mas aí você vai aconselhar a pessoa, se ela tem gastrite, úlcera, ela pode tomar, com toda tranquilidade eu falo isso, ela pode tomar, eu curei a minha gastrite com limão. Então, ela pode tomar, só que ela vai começar com um quarto de limão. Ela toma durante 15, 20 dias, um mês, e depois ela passa para meio limão, e depois de um tempo, ela passa para um limão inteiro, certo? Já faz muitos anos que eu tomo limão em jejum, gente. Então, assim, ó, eu já tenho falado muito sobre a desintoxicação. Tem muita gente nova na live, por isso que eles perguntam. Parei, deixa eu ver aqui. Só um minuto aqui, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Como ajudar uma pessoa que ronca muito quando está dormindo? Já vou responder algumas perguntas, pessoal. Ah, então tá, vamos lá. Já sei o que a Mara está respondendo aqui. As pessoas elas estão pedindo protocolo, então deixa eu lá explicar, gente, ó. Como que funciona? Para que a gente crie um protocolo, é necessário a gente entender como que está a saúde desse paciente. A gente precisa fazer uma avaliação completa. A gente precisa olhar para a língua, a gente precisa olhar para o biotipo, a gente precisa fazer outros métodos de avaliação para entender quais são as síndromes, porque na medicina chinesa nós não falamos em doenças, nós falamos em síndromes. Então, cada órgão tem certas síndromes, e essas síndromes são os que manifestam os sintomas, as doenças. Então, a gente precisa entender como está o verdadeiro estado de saúde dessa pessoa, para depois poder criar um protocolo que realmente seja eficiente para atender as necessidades, para que possa ajudar essa pessoa, certo? Então, vamos lá. Eu sei que normalmente tem gente nova aqui, às vezes, como a gente traz muito isso da medicina ocidental, né, a gente fica um pouco difícil, às vezes, né, a gente entender, mas é impossível, gente, até esses protocolos que a gente publica gratuitamente aqui, eles vão ajudar em parte, eles vão te trazer resultados em parte, mas nada como algo que foi criado realmente para atender as necessidades dessa pessoa. O protocolo ele vai ser muito mais eficiente, você vai conseguir ter resultados muitas vezes desde a primeira sessão. Você percebe? Deixa eu ver o que estão mandando, não sei se é a minha equipe aqui. Não. Então, tá, obrigada, meninos. Ó, gente, os meninos falaram aqui que no começo da live eu falei sobre o parcelamento do boleto, certo? Com muitas pessoas nos pediram esse parcelamento e muita gente que ficou de fora não conseguiu entrar para essa turma porque não tem cartão. Então, nós decidimos abrir, a plataforma liberou para fazer o parcelamento, para que vocês possam fazer a inscrição no curso para essa nova turma, mediante boleto bancário parcelado. Os meninos colocaram na descrição do vídeo aqui os links para o WhatsApp. Vocês clicam nesses links, vocês vão conversar com eles e eles vão te explicar como que funciona esse parcelamento. Beleza, gente? Então, vamos lá. Ai, obrigada, Iracema. Que bom, gente. Eu vi que muitos comentários bacanas a respeito do treinamento gratuito. Então, assim, olha, como muitas pessoas, tem muita gente precisando, gente, tem pessoas precisando dessa desintoxicação. Eu falei que eu ia fazer mais para frente, eu faço essa desintoxicação 2 vezes por ano, unicamente. Por quê? Porque eu faço junto, certo? E eu cuido dos meus hábitos, mas mesmo assim eu faço 2 vezes por ano. Por quê? Porque eu sei o poder que isso tem. Gente, o YouTube aqui tá tudo bem? Porque estão falando que o YouTube parou. Eu acho que não. Neide, eu acho que não. Deixa eu perguntar. No YouTube tá tudo bem, pessoal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá alto e claro? Às vezes para porque tá ruim a internet de alguém. Alguém pode me confirmar se no YouTube tá tudo bem? Calma aí, não vou seguir falando até. Sim. Neide, tá tudo bem no YouTube, certo? Então vamos lá. Eu faço essa desintoxicação
2 vezes por ano, gente. Eu cuido muito dos meus hábitos, da minha alimentação. Então, eu faço 2 vezes por ano, sabe por quê? Porque eu sei o poder que isso tem na minha saúde. Eu sei os benefícios que isso causa na minha saúde. E é por isso que eu faço 2 vezes por ano. E aí, o que eu faço? Eu convido um pequeno grupo de pessoas para fazer junto comigo. Essa mentoria, gente, ela acontece só 2 vezes por ano, certo? Só 2 vezes por ano, por quê? Porque justamente eu faço junto, eu acompanho todo mundo, então é um pequeno grupo de pessoas, porque sou eu que dou suporte, eu que respondo as dúvidas, eu que fico falando com vocês ali o dia inteiro. Embora seja um processo natural, certo? Ele tem vários passos e isso precisa ser respeitado, precisa ser seguido à risca. Mas como eu estava falando antes, tem muita gente precisando, pessoas que realmente estão com doenças crônicas, né? Já estão ali na lista de espera já há algum tempo. Então eu decidi fazer antes, gente. Eu falei que eu ia fazer mais para frente, mas eu adiantei a desintoxicação e a desintoxicação ela vai acontecer agora no começo de setembro, certo? Porque eu realmente vi a necessidade, como eu falei, já tem gente na lista de espera das outras turmas, já tem gente na lista de espera, e eu vejo a necessidade que existe, né, delas, porque tem gente com fibromialgia ali que realmente passa o dia inteiro com dor, gente. Então, essas pessoas, elas precisam, então, eu vou adiantar essa desintoxicação, ao invés de fazer mais para frente, eu vou fazer agora no começo de setembro, certo? Então, essa é uma boa notícia para quem estava esperando ali. Eu sei que tem muita gente esperando por essa desintoxicação, porque realmente ela promove resultados transformadores, gente. São apenas 7 dias, são 7 dias que equivalem a muitas vezes meses de tratamento, e principalmente para quem tem algo crônico. Até você, se você quer cuidar da sua saúde, se você tem medo de adoecer, enfim, eu te aconselho a fazer essa desintoxicação. Até mesmo, gente, porque ela causa um tremendo impacto no nosso estado emocional. A gente sente um bem-estar tão grande depois que termina essa desintoxicação que fica difícil de escrever, fica difícil a gente traduzir a palavras o bem-estar grande que a gente sente quando a gente termina esses 7 dias ali. São 7 dias que a gente vai fazer uma desintoxicação. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, gente. Tem 2 dias ali que são um pouquinho mais delicados, que a gente precisa ficar mais fazer esse movimento de recolhimento, ficar mais tranquilo. O resto dos dias são bem tranquilos. Essa mentoria, ela dura 15 dias, tá? E como eu falei, é para um pequeno grupo de pessoas, porque somente eu dou suporte. As pessoas, elas têm dúvidas, isso é normal. E como é um processo natural, isso requer, é um processo natural, mas ele tem que tomar certos cuidados, tá? Porque senão pode ser um pouquinho perigoso se a pessoa interrompe, não faz bem, pula algum passo. Então, é por isso que você precisa realmente respeitar todos os passos, e é por isso que eu só ofereço isso com acompanhamento, com o meu acompanhamento, certo? Então, com o meu acompanhamento, eu tenho a total certeza que você vai fazer tudo e que você vai ter esses resultados, certo, gente? E assim, ó, em relação ao protocolo da live, tá, eu adiantei, já dei essa notícia, certo? Vocês já sabem que vai ser agora, no começo de setembro, a gente vai anunciar agora essa semana. Assim, ó, se você já tem interesse, eu te aconselho a mandar já um e-mail, tá? De repente até fazer uma pré-inscrição, deixar uma vaga reservada ali, porque quando eu abro as inscrições para desintoxicação, realmente, gente, não dura muito tempo, até porque o valor que a gente cobra é realmente, né, muito baixo, pelo menos eu acho, para o poder que essa desintoxicação tem. Então, realmente, as vagas, elas esgotam assim, é questão de pouco tempo. E já tem gente na lista de espera, tem alunos que vão fazer, já tem uma turma ali esperando, então, quando eu abrir as inscrições, vai ser para pouquíssima gente de verdade, certo? Ellen, como eu estava explicando antes, gente, assim, ó, eu não tenho ponto somente para uma coisa, o que tem um pontinho é para aliviar dores, gente. No caso aqui de pressão baixa, eu preciso entender o que está causando essa baixa na sua pressão,
porque a sua pressão ela pode estar baixando por um motivo, por uma razão, por uma origem. E a outra pessoa, ela pode estar baixando também a pressão dela por outro motivo, assim como a hipertensão. A gente só consegue criar um protocolo, gente, quando a gente faz uma avaliação e entende como que está cada um, o que está causando isso, vocês percebem? Não existem protocolos pré-fixados, pré-moldados. Esses protocolos que a gente publica gratuitamente, eles ajudam em grande parte, certo? Então, vamos lá. Ah, que tem uma gestante passando mal. Então, Ellen, somente entendendo realmente o que está causando isso nela, tá? Pré-diabético que você... Pré-diabético. Na verdade, Lucas, uma pessoa que ela é pré-diabética, certo? Ela precisa urgentemente fazer uma reestruturação na alimentação, porque a diabetes é uma doença nutricional, certo? A diabetes, obviamente que não quando uma criança nasce já com diabetes, mas isso também tem influência da mãe, mas obviamente não nesse caso, as pessoas que sofrem com diabetes, pré-diabéticos, a, a, a diabetes é uma doença nutricional, então essa pessoa precisa começar mudando a sua alimentação, certo? Ah, pré-diabético, desculpa, é que eu achei que você tinha engolido o R. Entendi. Então, ali nesse caso, a gente precisa, meio que eu estava falando antes para Ellen, certo? Certo? Mas nesse caso, mesmo assim, também precisa uma reestruturação nos hábitos e na alimentação. Então, deixa eu lá, gente, porque já são quase 9 horas, já falei muito aqui, ó. Vamos lá. Então, assim, ó, se você tem interesse em participar dessa mentoria, essa desintoxicação, já manda um e-mail reservando a vaga, porque saiba que no que a gente começa a anunciar, isso é questão de pouco tempo, certo? Dessa vez ainda o grupo vai ser menor ainda, porque já tem gente lá, tem gente que já pagou por isso, tem alunos que já estão ali, que ganharam de presente, inclusive. Então, assim que a gente abrir as inscrições, não perde tempo, tá? Então, já manda um e-mail para caio@acm, para esse e-mail aqui, ó. Ou manda até um mensagem para o nosso suporte, caio@acm, semagulhas.com.br. Manda um e-mail para esse e-mail que eu coloquei ali já para fazer a sua pré-inscrição. E lembrando, gente, que a inscrição para o curso encerra amanhã, tá bom? Amanhã a gente já encerra, não sei qual horário, mas a princípio à meia-noite. Então, em relação ao protocolo, que eu vou mostrar para vocês e que está no PDF, que eu já vou disponibilizar a senha para vocês poderem baixar depois da live. Em relação a esse protocolo, gente, eu decidi colocar um protocolo que ajudasse a nivelar as emoções. Por quê? Porque assim, ó, porque como vocês viram, né, realmente uma das grandes causas, as chances de quando a gente tem emoções descontroladas, quando nosso organismo, a gente sofre muito com estresse, com raiva, com tudo isso, quando a gente tem esses picos, essas oscilações, né, nas nossas emoções, quando elas não estão realmente moderadas e controladas, isso causa um impacto terrível no nosso organismo, e isso pode surgir o câncer, certo, gente? Não somente o câncer. Então, eu decidi colocar esse protocolo, porque como vimos, né, nossas emoções, elas são as principais causadoras de inúmeras doenças, e não somente o câncer. Então, esse protocolo que eu coloquei aqui, que eu vou mostrar para vocês os pontinhos, ele vai te ajudar a quê? Você pode aplicar nos seus pacientes, se você tem pacientes que sofrem de bipolaridade, de que uma hora estão bem, uma hora estão mal, que eles têm grandes oscilações nas emoções, vocês podem aplicar nos seus pacientes esse protocolo que vocês vão receber no PDF, certo, gente? Então, porque assim, como eu já falei numa live sobre o fígado, e eu disponibilizei um PDF, e naquele PDF tinha um protocolo que ele ajudava, em parte, obviamente, a equilibrar a função do fígado. Então, eu quis complementar com aquela live esses pontinhos aqui que vai te ajudar também a nivelar as emoções, a não ter esses picos de uma hora eu tô bem, uma hora eu tô com raiva, uma hora, enfim.
Então, gente, assim, esse protocolo ele vai ajudar vocês nisso, e vocês podem aplicar em um paciente que tem mudanças de humor. E deixa eu ver quais são os pontinhos que eu já vou mostrar para vocês. Eu vou marcar aqui na minha mão. Cadê o meu negocinho aqui para marcar? Tá aqui, ó. Eu vou mostrar, mas se você é novo aqui, saiba que agora, depois da live, eu disponibilizo uma senha e a gente coloca esses PDFs nos grupos do WhatsApp. Aí você clica e precisa colocar a senha para poder baixar esse PDF. Certo, gente? Então, vamos lá. Um dos pontinhos é aqui. Deixa eu ver, porque são muitos aqui, ó, o F5, o N1, todos esses pontos, eles vão nos ajudar a modular as emoções, tá bom? Aqui o 7, 13. E, ó, se você é novo aqui, como que você vai fazer para aplicar esse protocolo? É bem simples, tá? Você vai pegar um objeto, que pode ser um lápis, um palito de laranjeira, um palito daqueles de churrasco, aí você vai lixar a ponta e o estímulo, ele é feito assim, você coloca o objeto no ponto, pressiona com um pouquinho de força. Você precisa exercer um pouco de força nesse ponto, gente. Aí você mantém, simplesmente mantém pressionando ali durante 3 minutos. 3 minutos cada ponto, certo, gente? Não menos de 3 minutos. Essa aqui é apenas uma das formas de estímulo que nós ensinamos, que ela é simples, mas ela é eficiente, certo? Tanto é que muitas das pessoas, a grande maioria que aplica este método, com tudo isso que a gente publica no Instagram, no YouTube, eles têm resultados. Imagina se já com um palito você já consegue resultados, imagina os resultados que você não pode ter com as outras formas de estímulo que nós ensinamos no curso, gente. Resultados assim, realmente extraordinários, de verdade. Então, a pressão no ponto, você pressiona e mantém 3 minutos cada ponto, certo? Esses são os pontinhos aqui, ó, F5, o N1, não se preocupem, porque esses pontos aqui, eles vão estar no PDF, tá, gente? Logo, logo, assim que terminar a live, tem aqui um ponto do rim, que esse aqui tem relação com o medo. Então, esses pontos aqui, vocês podem aplicar diariamente, ele vai ajudar vocês, ou os pacientes de vocês, a modular, a ter um pouquinho mais de equilíbrio emocional, vai ajudar. Tá bom, gente? Não é que é um tratamento que você vai ter resultados mirabolantes. A pessoa ela já vai começar a ficar bem, mas como eu tenho falado, nada como um protocolo que ele é feito à medida para a pessoa, atendendo às necessidades desse organismo, certo? Então, esses são os pontinhos.